A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente. Pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Na próxima meia hora, teremos em antena um debate com dois dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar. Olá, boa noite. Estamos de volta para mais um debate das autárquicas 2025, o 17º debate, nesta terça-feira, 23 de setembro de 2025. Hoje temos Lígia Pó, do Agir, e Carlos Ramos, da CDU. O tema principal vai ser serviços de proximidade e saúde local, e os subtemas vão ser reforço dos centros de saúde locais, serviços de apoio domiciliário, rede de transportes para idosos e descentralização dos serviços da Câmara. Nós estamos nos 98.7 frequência modulada, podem acompanhar-nos também o registro live streaming na página do Facebook da AVFM. Agradecer também ao Museu de Ovar e à sua direção, mais uma vez, e nunca é demais fazer este agradecimento ao Museu de Ovar pela cedência do espaço da Sala dos Fundadores. Vamos então partir para o debate, mas antes disso, umas palavras de acolhimento. Lígia, primeiro, e depois o Carlos. Boa noite ao auditório. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carlos. E agradecer mais uma vez à Antena Vareira pelo serviço público que está a prestar e ao Museu de Ovar por facilitar as instalações para podermos concretizar estes debates. Carlos. Muito boa noite a todos. Boa noite à minha adversária, a Lígia Pod. Boa noite ao Carlos, moderador. Quero também mais uma vez agradecer em nome da CDU o facto de nos darem esta oportunidade para apresentarmos as nossas propostas relativamente a diversas temáticas. E quero também agradecer ao Museu de Ovar por possibilitar estas condições para que isto se realize e à AVFM, e quero também cumprimentar todos aqueles que estão nos a assistir ou pelo streaming, ou pela página do Facebook, ou pela onda rádio. Muito obrigado. E estamos prontos. Vamos ao debate, então. Vamos a isso. Não esquecer, 13 minutos, podem gerir o vosso tempo à medida que vamos avançando nos temas. E depois, no final, então, tem as duas perguntas, cada um fará ao outro, e 2 minutos para a resposta. Reforço dos centros de saúde locais. Vamos avançar para as vossas linhas programáticas e perceber quais as medidas que têm previstas, que investimentos concretos é que propõem para melhorar a qualidade, a capacidade de resposta dos centros de saúde do Concelho, que disposição têm para financiamento de equipamentos médicos nos centros de saúde, no fundo, onde é que pretendem investir e agir aqui de acordo com o agir, neste caso da Lígia. Então, fazemos esta transição já direta e vamos começar então pela Lígia relativamente a este primeiro tema. Pois então, nós defendemos uma saúde de proximidade. Não é mentira nenhuma, foi uma das minhas primeiras ligações à plataforma cívica, e foi precisamente a entrada ou a transferência de Ovar para a ULS de Aveiro, que na altura motivou a minha iniciação nestas lides. E, posto isto, nós acreditamos que temos que lutar, para além de lutar pela reabertura da urgência básica no Hospital de Ovar,
uma vez que já estamos novamente na ULS de Entre Douro e Vogo, é muito importante vermos reabertos os centros de saúde que neste momento estão fechados, nomeadamente Maceda e Arada. Independentemente do número de fregueses, né, de habitantes ou neste caso de doentes que possam frequentar estas três valências. Aquilo que nós defendemos é que, se não houve diminuição da população nessas freguesias, ou mesmo que tenha havido uma diminuição pontual, que acredito que não tenha acontecido, não conheço os números exatos de cor. E se aquilo que está a acontecer é o envelhecimento dessa população, que é comum a todos os municípios do nosso país, então a necessidade de acesso ao Serviço Básico de Saúde cada vez é maior. Quem está a ser prejudicado por São Vicente de Pereira estar fechado, estar fechado, quase fechado, Arada estar fechado, Maceda estar fechado, é efetivamente a população que mais necessidade tem. Portanto, nós neste tema aquilo que defendemos é a reabertura dos centros de saúde, a requalificação dos centros de saúde. Penso que foi perdido a oportunidade de reabilitar a totalidade dos centros de saúde, até porque existem fundos comunitários para o fazer, e temos municípios aqui à nossa volta que só este ano inauguraram as reabilitações feitas ao abrigo destes mesmos programas. Mais uma vez, Ovar não o fez. E também podemos ir mais longe com, por exemplo, a criação de unidades móveis que permitam fazer, neste momento já é feito, através de táxi, vai o enfermeiro, mas com um sistema que se calhar não é muito fluido, deveríamos estudar a hipótese de permitir o acesso a cuidados básicos ao domicílio, nomeadamente naquela população que tem mobilidade reduzida, dada a idade. Em termos de política de saúde, basicamente, esta é a nossa... Muito bem, Lígia. Então passamos para o Campos. Pronto, já agora, uma vez que tocou no Hospital de Ovar, prezo em saber que o AGIR pretende ou está a apoiar a devolução do Serviço de Urgências Básica. É uma exigência da CDU já há bastantes anos. No entanto, do meu ponto de vista, falta aí um pormenor, que é a questão da autonomia do nosso hospital e dos nossos centros de saúde, porque certamente facilita bastante diversos aspectos, inclusivamente a afetação de pessoal, e saber que o pessoal é afeto a centros de saúde e pessoal, trabalhadores são afetos aos centros de saúde daqui de Ovar ou ao Hospital de Ovar, e não andam, portanto, espalhados aí pelas unidades local de saúde. Também é importante referir que o facto de se pertencer a uma OLS, a tendência é sempre a perda de valências no Hospital de Ovar, e certamente que nenhum de nós pretende isso. Acho positiva a luta que foi encadeada no sentido de trazer a população de Aveiro para Santa Maria da Feira, mas julgo que a luta não pode terminar aí e devemos ser mais ambiciosos, e inclusivamente já cheguei também a falar aqui que a CDU no Seixal não tem meios termos, é absolutamente necessário um hospital para o Seixal, e evidentemente quer o bom funcionamento do Garcia da Horta em Almada, mas não deixa de ambicionar e de exigir e de levar a população a lutar para exigir todas as condições para o município de Ovar, e este é um aspecto também é característica da CDU. É importante nós conhecermos, virando agora para a questão
dos centros de saúde em concreto. É importante termos a noção de que, portanto, as valências dos centros de saúde ou as competências dos centros de saúde mudaram bastante em 2024. Muitas delas foram encaminhadas, foram empurradas para a Câmara Municipal de Ovar, assim como para outras câmaras por esse país fora. E, portanto, isto possibilitou ou atribui responsabilidades à Câmara Municipal de diversa ordem, inclusivamente a responsabilidade da manutenção, da criação de novos centros de saúde, da contratação, inclusivamente, de pessoal auxiliar aos serviços e, portanto, existe aqui um conjunto de condições que a Câmara Municipal, neste momento, tem que garantir e é importante, mais do que tudo, mais do que ter uma visão, vou redundar, uma visão visionária dos centros de saúde, é importante garantir todas estas competências. É importante garantir também modos e formas, e essa também é uma competência da Câmara Municipal, que é formas, não de vencimento, nem de contratação, mas formas de fixar o pessoal de enfermagem, o pessoal médico, todas essas pessoas, através de bolsas de estudo, através de facilitação de habitação para este pessoal médico. Portanto, é preciso fazer isto tudo. E, portanto, estas são as propostas concretas e, do meu ponto de vista, realistas da CDU. Obrigado, Carlos. Então avançamos para o segundo subtema, serviços de apoio domiciliário, e pedia-vos também uma explanação dentro das vossas linhas programáticas sobre redes possíveis de apoio domiciliário, a idosos, a dependentes, relativamente a possível financiamento municipal para IPSS e associações que prestam também este serviço, ou sobre a qualidade e fiscalização também dos serviços prestados ao domicílio, o que vos aprover dizer, Lígia. Por mim, muito bem. Então, relativamente à rede de serviço de apoio domiciliário, eu penso que uma das vantagens da criação do nosso CAL será pôr as instituições, nomeadamente as IPSS, que são responsáveis por 98% ou 97% do apoio domiciliário no nosso concelho, a fazerem projetos em copromoção e a criarem soluções integradas a nível do município que, à data de hoje, não existe. O Centro Social de Esmoriz não fala com o Centro de Ação Social de São Vicente Pereira e, se calhar, com Maceda. Nós acreditamos que criar esta ponte pode trazer muitas vantagens, nomeadamente na construção de um projeto integrado que potencie melhorar o apoio domiciliário que é prestado, a capacidade de apoio domiciliário que é prestado no nosso município. Outra das medidas que também entendemos que unindo as nossas IPSS e pondo-as a trabalhar sobre um eixo comum, é a criação e o desenvolvimento depois de uma série de serviços que hoje ainda não existem no nosso concelho, mas que já se vê pelo país fora, como é o caso dos serviços de teleassistência, com botões de pânico e de alerta, com acesso a consultas, a resposta imediata através dos botões de pânico e de uns walkie-talkies modernos, que também permitirão de uma forma consolidada ser um benefício e acompanhar os tempos que se vivem pelo nosso país fora. Isto já acontece em Cascais, já acontece em Cantanhede e tem taxas de utilização muito interessantes e taxas de sucesso e de aprovação por parte do utente também muito grande.
Outro tema que consideramos pertinente será enquadrar a saúde do idoso numa visão um bocadinho mais holística, porque muitas vezes os idosos não estão doentes, estão sós, e como estão sós, arranjam motivos para não estarem sós. Muitas vezes nem precisariam de ir ao médico, precisavam ter uma conversa de 10 ou 15 minutos com alguém para ajudar o tempo a passar. E nós acreditamos que, nesta perspectiva, propusemos a criação de elos sociais, nas várias freguesias e em parceria com associações, tanto IPSS como associações culturais, em que se possa alocar salas para se desenvolver aulas de ginástica, workshops de tricô, campeonatos de sueca, tudo aquilo que ajude numa perspectiva de saúde psicológica e psicomotora. Pensamos que são coisas que são fazíveis, são concretas, a maior parte delas implementam-se com orçamentos relativamente baixos. Poderá representar, por exemplo, esta questão do programa de combate à solidão, pelas nossas contas, poderá ter um impacto de 100 mil euros no orçamento bianual da Câmara, e são medidas concretas que efetivamente podem marcar pela diferença. Obrigado, Lígia. Carlos, relativamente a este tema? Ou este Pronto, subtema? é assim, relativamente, acho que é importante também, mais uma vez, apresentar, estou aqui nessa função, de apresentar, o ambiente ou o meio em que a CDU se desenvolve em torno deste tema. A CDU tem uma visão diferente, um bocado diferente, ou diferente de outros agentes políticos, sejam eles partidários, movimentos, plataformas, o que quer que seja. A posição da CDU sobre o apoio domiciliário está alinhada com a sua visão de um Estado forte e centralizado, na resposta à necessidade das populações, especialmente a esta população que é mais vulnerável. Para a CDU, o apoio domiciliário é essencial para garantir, portanto, não só a dignidade, mas também a autonomia dos idosos, evitando algo que é muito importante de evitar, como medida preventiva, a institucionalização. Portanto, será deve ser o último ponto onde um idoso deve se encontrar. Para que isto se concretize para a CDU, é importante criar e reforçar uma rede pública de apoio domiciliário, e esta questão aqui, mais uma vez, deve estar sobre a alçada de uma rede pública. Evidentemente que não seria uma Câmara da CDU isoladamente que iria definir ou tomar decisão ou garantir que essa rede pública fosse garantida. No entanto, não deixo de dar esta visão, e absolutamente essencial. E no caso, na eventualidade da CDU ser Câmara, e na verdade teremos que trabalhar logo de imediato, e temos que trabalhar com os recursos que existem, e portanto não podemos pôr de parte portanto, o esforço ou a forma de resolver estes problemas que está atualmente instituído. Esta rede pública deverá ser, do nosso ponto de vista, esta rede pública deverá ser tutelada e gerida pela Segurança Social, deve ter um papel importante na organização e planeamento, e no planeamento e financiamento desta rede, e não estar completamente dependente de instituições privadas. Este seria o nosso ideal. Esta rede deve ser, portanto, deve ser o núcleo de combate às listas de espera, que tantas vezes foram denunciadas pela CDU em diversas instâncias. Esta rede pública deve fazer um levantamento
também é importante ter a noção de qual é a realidade que existe pelo país, mas nós também aqui, enquanto Câmara, também temos que ter a noção da realidade que existe no que diz respeito à necessidade de apoio domiciliário. A CDU considera que só assim será possível alargar o apoio domiciliário, aumentando a sua frequência, portanto, este apoio deve ser diário e o aumento e também deve haver um aumento do tipo de serviços. Para além de prestar serviços de cuidados básicos de higiene, de alimentação e limpeza, também será importante alargar para cuidados de enfermagem, fisioterapia, assim como para apoio psicossocial. Para a CDU é importante valorizar os seus profissionais, isto também é uma questão muito importante, e certamente que uma rede pública funcionaria muito melhor neste capítulo, pelo menos saberíamos que existiriam as mesmas condições para todos os funcionários ou os trabalhadores que fizessem parte desta rede pública. E, portanto, através de condições de trabalho e através de remuneração. Definitivamente para a CDU este vetor ou este setor não deve externalizar serviços, não devem ser entregues para IPSS, deve ter resposta pública, deve ter resposta também de qualidade, é fundamental, deve ser mais abrangente na frequência e nos serviços, como já havia dito, e não deve ser claramente um negócio. Aqui, aquela questão que a Lígia colocou, e acho que foi uma questão bem colocada, que é importante haver ligação entre as diferentes IPSS, até para facilitar a resposta que as IPSS possam dar a um caso, a determinados casos em concreto, é muito importante, mas a rede pública, naturalmente, que seria uma mais-valia não só para o Concelho de Ovar, mas para todo o lado, e este aqui é um horizonte que a CDU, a nível nacional, trabalha. Obrigado, Carlos. Passemos então para o ponto seguinte. Eu queria só colocar uma questão ao Engenheiro Carlos. Existe alguma Câmara CDU neste momento que preste estes serviços? Eu não posso garantir, nós temos 19 câmaras, eu não posso garantir qual é a natureza dos serviços que são prestados nesses concelhos. E como eu acabei de dizer, portanto, este é um objetivo que nós temos, é um horizonte que nós temos. E nessa perspectiva, Engenheiro, aproveitava também para questionar, uma vez que são as IPSS que pelo país de fora estão a fazer este serviço há muitos anos. Sim. E debaixo da alçada da Segurança Social. Qual será o papel das IPSS nesse vosso projeto e o que é que se fazem aos trabalhadores que só no município de Ovar são para aí 250 a trabalhar nas IPSS? Naturalmente que uma rede pública necessita tanto de trabalhadores como uma rede de natureza privada e certamente que as condições, muito possivelmente, as condições serão muito mais harmoniosas entre si e portanto, certamente que terão todas as mesmas condições de trabalho e muito possivelmente terão melhores condições de trabalho ou melhores condições contratuais do que têm com as atuais IPSS. Essa é a nossa visão. Vamos então articular para os dois pontos que faltam, o tempo que está disponível. Para o terceiro ponto, rede de transportes para idosos, medidas concretas, criar, reforçar transportes municipais adaptados a idosos, tipo de transporte, que plano de preços é que preconizam, como assegurar também essa acessibilidade, principalmente para idosos com mobilidade reduzida, se haverá rotas específicas, prevêem também essas rotas específicas, ou entre outras medidas que queiram apresentar. Nós no Agir, e é uma medida comum a todas as freguesias decidiram apresentar esta medida da criação de um serviço de transporte gratuito, porta a porta, para pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente para transporte a serviços médicos, a serviços de saúde, ao Hospital da Feira, ao Hospital de Ovar, a centro de saúde e a serviços de cidadania. Precisam de vir à Câmara Municipal de Ovar, precisam vir à Conservatória do Registro Comercial, às finanças, portanto, essa é uma medida concreta e seria através de 4 viaturas
2 viaturas a servir o município a norte, 2 a servir a outra metade do município. Acreditamos que... Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Peço desculpa, mas a minha Siri lembrou-se Acontece. Pode acontecer. Disse aqui alguma coisa parecida com Siri. Conclusão. Cortei o raciocínio. Outra questão que acreditamos é que, também para facilitar o acesso aos serviços, e depois de criar este serviço com 4 viaturas adaptadas a pessoas de mobilidade reduzida, nós vamos ter 8 freguesias abertas. Então, podemos aproveitar as instalações das 8 freguesias e dotar quase de mini-lojas do cidadão, com atendimento preferencial para os nossos idosos, aqueles serviços que se calhar podem ser articulados digitalmente e alocando um administrativo, uma pessoa minimamente polivalente em serviços digitais, pode muito bem fazer o atendimento na freguesia de Arado ou de São Vicente de Pereira, de cada um dos fregueses munícipes, para desbloquear e tratar de uma série de assuntos. Sempre numa perspectiva de facilitar o acesso aos serviços. Também acreditamos que temos que redesenhar a rota dos transportes urbanos para garantir a cobertura e a mobilidade da população dentro do município. Nós, na segunda-feira, por acaso, Vou interromper, Lígia, porque temos mais um tema, está ok. bem? Então fico por aqui. Ficamos com esse plano, com essa ideia da rota. E só uma nota, Sim. É muito importante adaptar as paragens para as pessoas que também têm mobilidade reduzida. Certo. Porque no nosso município não temos uma que esteja adaptada. Certo. Carlos. É verdade, o nosso município não tem paragens adaptadas portanto, a esta faixa da população tão especial. A CIDIRU considera que a rede de transportes acessível à população sénior é muito importante porque promove a sua qualidade de vida, facilita a sua inclusão, mais do que um serviço de mobilidade, também é uma ferramenta de combate, portanto, ao isolamento, permite ou facilita bastante a vida ativa dos séniores e, evidentemente, que há pouco falávamos de tentar evitar a institucionalização e, naturalmente, que ter uma vida ativa é um elemento fundamental, precisamente, para que se chegue a esse ponto. Portanto, além disso, os transportes também têm um papel muito importante para garantir o acesso a cuidados de saúde, como foi falado ali também, e, portanto, o cuidado de saúde, assim como a outros serviços públicos, ou outros serviços, como é o caso do Correio, a Segurança Social, entre outros. A população sénior, por ser também uma camada tão especial, ou que apresenta alguns desafios tão específicos, no que se relaciona à mobilidade, porque, enfim, têm menor capacidade física, não se dão tão bem em ambientes de grande afluência, as dificuldades em lidar com tecnologias mais complexas também não é propriamente algo fácil, daí a importância de colocar bilheteiras assistidas ou com assistente para ajudar este tipo de população. Muitos deles também vivem em meios rurais, como nós conhecemos alguns aqui do município, em que a cobertura de transportes públicos não é propriamente o forte. Estou a lembrar, por exemplo, de Valga, mas também, às vezes, até não só em freguesias rurais, isto acontece,
porque no caso de Esmoriz, no caso de Cortegaça, no caso de Maceda, portanto, existem zonas a nascente e zonas a poente que, embora já tenham cobertura, a frequência ainda assim não justifica essa cobertura. Claramente um elemento a melhorar. Por isso é importante tomar medidas facilitadoras e soluções adaptadas, sendo as propostas da CDU, uma das quais haver bilheteiras com assistente precisamente para facilitar a utilização dos transportes públicos e haver também, passos que facilitem também e que incutam a vontade de utilizar o transporte público. Vou ficar por aqui. Ficas com 41 segundos para este último ponto. E então para a Lígia e o Carlos, sobre a descentralização dos serviços da Câmara, que aliás já foram aqui avançando também algumas medidas de política de proximidade, que não são necessariamente descentralização dos serviços da Câmara dentro das competências possíveis, mas e dentro destas competências possíveis, como pretendem fazer esta descentralização para juntas de freguesia ou polos locais. Já agora, Lígia, eu peço desculpa. Vamos tentar chegar aqui a um acordo. Se quiser ter mais um bocadinho de tempo, eu não me importo. Se não se importar que eu tenha também mais um bocadinho de tempo. Pode ser? Por mim, tudo bem. Pronto. E isso, naturalmente, quem organiza, o moderador também concorda. Certo, não, sem problema. Lígia. Então, em termos de descentralização e redução de burocracia. Começando, nós defendemos que a primeira coisa que tem que ser feita, até para salvaguardar futuros executivos, é uma auditoria externa independente, tanto às contas como às operações do nosso município, e fazer uma avaliação de competências e diagnóstico de todos os funcionários municipais, porque eu acredito que provavelmente teremos pessoas extremamente válidas nas funções erradas. E acho que isto tem que ser potenciado. Depois desta auditoria externa independente concluída, devemos avançar para a implementação de um processo de certificação de todos os serviços que são prestados pelo município, por forma a definir claramente as regras e as metas e processos eficazes que permitam prestar um bom serviço a cada um dos municípios. Também, já falei disso há pouco tempo, falei disso no outro debate, a criação de uma plataforma, de um serviço único digital que englobe todos os serviços nessa plataforma para facilitar o acesso a bilheteiras, a comunicação de avarias, portanto, um sem número a inscrição na piscina municipal de Ovar ou nas férias desportivas do Ovarense ou do Ginásio Clube, todo esse tipo de serviços. E depois, e a par disto, a descentralização com estes mini lojas do cidadão, ou balcão do município, em cada uma das 8 freguesias, na junta de freguesia de Ovar. Em cada uma das juntas de freguesias do Conselho, exatamente. Muito bem, Lígia, obrigado. Carlos, então. Pronto. Então é assim, eu acho que para se discutir este tema, o mais importante de tudo é, sobretudo, ter a noção de alguns aspectos, no sentido de não termos aqui uma ligação entre Câmara e juntas de freguesia completamente desequilibrada e um bocadinho até desleal ou até, perdoem-me a expressão, troliteira. Porque a cada momento a Câmara Municipal pode-se despachar de uma competência sem que a Junta de Freguesia tenha condições. Eu ali discordo um bocadinho da Lígia quando diz que as pessoas estão no sítio errado. Um bocadinho, porquê? Porque, de facto, existem trabalhadores que não têm todas as competências técnicas que são exigidas para se garantir o bom funcionamento de uma competência.
Agora, o que falta, do ponto de vista da CDU, é de facto recursos mais trabalhadores e havendo uma determinada competência que uma junta de freguesia tem, nós garantidamente temos que saber, ou uma competência que uma junta de freguesia à qual devemos delegar, temos que garantir e saber se essa junta de freguesia tem trabalhadores em número suficiente e também com as características adequadas para essa competência. Existe efetivamente, em alguns casos, falta de especialização, mas também existe a falta de acompanhamento técnico, porque as pessoas não nascem especializadas só porque sim, tem que haver, acompanhamento técnico para determinadas circunstâncias. É importante quando se delegam competências que não haja ou que não haja o risco de fragmentação, isto é o quê? É que não haja estratégias diferentes para cada freguesia e a dada altura um município que vai a esta freguesia ou outra freguesia para aquela competência tenha que ter procedimentos completamente diferentes, o que pode causar confusões. Em termos de assunção de responsabilidades, o cidadão também tem que saber, quando tem um problema que tenha que ser resolvido, tem que saber se aquele problema é resolvido na Câmara Municipal ou na Junta de Freguesia, e aqui pode criar um maior tempo de resolução desse mesmo problema. E depois, vou concluir, e depois há outro aspecto que é essencial e que é muito importante, é não cairmos no erro do clientelismo, isto é, se aquela junta de freguesia é da nossa cor política, nós vamos apoiar, evidentemente que ninguém assume isto, não é? Mas pode haver essa rasteira e isso a CDU vai garantir que não vai acontecer, independentemente da cor política daquela freguesia, aquela freguesia será tão bem servida como qualquer uma das outras. Nós também não, porque nós não temos cor política. Muito bem, então vamos terminar o debate. Eu vou-lhe já fazer a perguntinha. Vamos terminar o debate, então. Vamos às perguntas e peço-vos mesmo os 2 minutos, sejam os 30 Mas minutos eu posso demorar 2 minutos a fazer a pergunta? É isso, a pergunta não tem tempo aí. Bem, Okay. Quer dizer, tem tempo, temos o debate logo a seguir, mas tem os 2 minutos para a resposta. É o Carlos que faz a primeira pergunta. Okay. E a Lígia faz depois no final. E termina o Carlos. Está Pronto, bem? Já que dá esse toque, eu já agora posso dizer que a CDU não acredita em neutros, não acredita em independentes, as pessoas têm que se virar, seja do ponto de vista do partido, ou seja do ponto de vista da política que esse partido pratica, tem que se virar para a esquerda ou para a direita. Portanto, do meu ponto de vista, a plataforma cívica não é uma plataforma independente e tanto é que neste momento está aliada a 2 partidos claramente de direita, que é o caso da Iniciativa Liberal e do CDS, e eu gostaria de saber da Lígia o que é que pensa, o que é que acha se a plataforma Agir for considerada a barriga de aluguer da IL ou do CDS. Lígia, 2 minutos para a resposta. Eu não acho. Muito sinceramente, a plataforma cívica está a ver... Primeiro, nós na plataforma não discutimos política nacional. Nós discutimos política municipal. Neste caso, nem discutimos política. Nós aquilo que tentamos fazer foi apresentar um projeto há 12 anos para inverter e retirar desta rota de atraso económico, financeiro, social que Ovar e o município está a atravessar. Conclusão. Efetivamente temos primeiro, não estamos... usou um termo muito específico, filiado, não... Filiado, como assim? Aliado. Usou um termo muito específico, aliado. Nós não somos aliados. Nós aceitamos o apoio da CDS e da Iniciativa Liberal, que não apresentaram listas ao VAR e a única coisa que se limitaram foi a dizer, meus senhores, nós acreditamos no projeto que este grupo de cidadãos eleitores está a montar e é este projeto que vamos apoiar. Estamos num país livre, talvez pudéssemos ter outros apoios se a ideologia não cegasse. Mas pronto,
eu reitero mais uma vez que, independentemente do apoio que temos da CDS e da Iniciativa Liberal, somos cidadãos vareiros e a única coisa que nos move é o desenvolvimento da nossa terra. Ponto. Está respondido? Carlos, então vamos... Estou à espera da pergunta. Sim, eu estava a perguntar se a resposta foi... A resposta dava aso aqui já a outra pergunta. Não a outra pergunta, mas a uma resposta à resposta. Muito bem. Lígia, então, eu vou colocar... E o Carlos depois tem os 2 minutos para responder. Sim. Eu vou colocar uma pergunta muito simples ao engenheiro Carlos, por forma a esclarecer qual é a estratégia da CDU e o que é que verdadeiramente preocupa a CDU no nosso município. Todos nós reconhecemos como cidadãos que o SNS está fragilizado. Claro. E o nível de serviços não tem sido o melhor. Não consegue responder às necessidades imediatas da população e eu poderia dizer que, nomeadamente nos médicos de família, mas ainda hoje saiu uma notícia, ou hoje ou ontem, que a partir de segunda-feira todas as pessoas no município de Ovar têm médico de família. Eu, como ainda não consegui confirmar essa situação, porque também tive 1 ano e tal sem médico de família, mas já tenho. Não vou dar o exemplo do acesso aos médicos de família, mas vou dar, por exemplo, o exemplo aos serviços de fisioterapia, que muitas vezes os utentes estão 3, 4 meses à espera de iniciar um serviço de fisioterapia. Sendo o engenheiro Carlos eleito e estando a votação uma proposta para a concretização de um protocolo com clínicas privadas do nosso município para garantir estes cuidados a quem mais precisa e que não tem uma resposta imediata, sim, não numa perspectiva de substituir o SNS, mas de resolver o problema do utente, a CDU como é que vota? Contra ou a favor? Voto contra como? Desculpa. Contra a celebração de um protocolo, sim, com uma clínica privada ou com clínicas privadas nas várias freguesias. Sim, já entendi, já para... Ok. É assim, como já agora eu vou tentar misturar esta resposta com a resposta que gostava de dar aí a um outro aspecto daquilo que me respondeu à minha pergunta. De facto, é assim, o SNS de facto está a funcionar mal. E o SNS está a funcionar mal, não porque tenhamos uma solução aqui em Ovar ou um problema exclusivo aqui em Ovar, mas está a funcionar mal porque de facto é administrado centralmente, mas infelizmente ao longo dos 40 anos é administrado por quem não acredita efetivamente no SNS e procura sempre encontrar soluções para a privatização e para transformar a saúde num negócio, e é isso que nós não queremos. Eu, sendo Presidente de Câmara, se houver uma necessidade absolutamente necessária, imediata, para resolver qualquer problema de saúde e que se tenha que recorrer ao privado, pois com certeza que eu não tenho problemas nenhuns nisso. É quase a mesma coisa de que eu encontrar, vamos imaginar, eu encontro alguém a morrer à fome e não vou esperar que a Segurança Social vá resolver aquele problema imediato. Mas não precisa de ser Presidente de Câmara. Eu vou ter que... Eu não disse... Eu disse sendo eleito. Pronto, mas isso é só um problema. Isso é um pormenor. Seja Presidente de Câmara, seja lá o que for, o intuito é sempre este. A necessidade elementar e imediata deve ser respondida independentemente dos meios que sejam necessários. Agora, efetivamente, se existisse aquilo que nós batalhamos e temos como horizonte... 20 segundos. Temos como horizonte fazer... A rede pública por si só seria suficiente para comatar todos esses problemas e não necessitaríamos da rede privada para resolver essas questões. Mas não temos qualquer preconceito, a primeira coisa é resolver imediatamente o problema daquela pessoa em concreto ou daquele conjunto de utentes em concreto. Nós temos o tempo sempre a apertar-nos. Claro, acusam-me de eu falar muito depressa. Sim, pá. Mas muito bem. Mas eu ainda tenho 17 segundos, então os posso usar. Muito obrigada. Sim. Obrigado Lígia, obrigado Carlos, por estas ideias que aqui explanaram, para esclarecer todos os cidadãos
alvarenses e, no fundo, é para isso que estes debates servem, para esclarecimento, e falamos muitas vezes aqui, o que temos verificado é que falamos de muitas temáticas que, se não houvesse estes debates, elas nunca seriam debatidas e explicadas e apresentadas a todo o eleitorado. Portanto, muito obrigado. E nós vamos seguir a nossa emissão. O debate termina aqui. Às 22 horas teremos um novo debate. Será o 18º. E, portanto, continuem com a AVFM, com os seus conteúdos. Este debate daqui a pouco será entre o Chega e o Movimento 2030. Fiquem com a AVFM. Até logo. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.